Convite à oração. Reflexão baseada em Mateus 17, versos 1 a 6. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como um sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse: "Ah, Senhor, como é bom nós estarmos aqui! Se quiseres, eu farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias." Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no." Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: "Levantem-se, não tenham medo." Meus irmãos e minhas irmãs, levamos uma vida corrida e bastante agitada pelas obrigações e deveres do cotidiano. Então perguntamos: onde encontrar tempo para aceitar o convite à oração? Durante o dia que o Deus Eterno nos dá, estamos constantemente rodeados de convites. Convites para sair e fazer compras, para cumprir a nossa obrigação de trabalho, para participar de um aniversário, de uma reunião, fazer uma viagem, convite para um almoço em família ou entre amigos. Enfim, todos estes convites do cotidiano nos tiram do foco do mais importante convite que Deus, através do seu Santo Espírito, nos faz: o convite à oração. O Deus Eterno, o nosso Pai Celeste, ama receber os seus filhos e filhas na sua presença em oração. Infelizmente, este tão maravilhoso e importante convite é colocado por muitos de nós no final da lista. Não aceitar este convite é simplesmente não priorizar o seu reino e a sua justiça, como disse o próprio Jesus. Jesus priorizou este convite do Espírito Santo em todo o seu ministério e vida. Seu desejo de estar na presença do Pai foi tão marcante e visível que os seus discípulos certa vez pediram: "Ensina-nos a orar." Nesta geração, somos muito semelhantes a Marta. Quando Jesus chegou na sua casa, ela ficou inquieta e andando de um lado para o outro, ocupada em muitos afazeres. Não satisfeita, ela foi até Jesus pedir que sua irmã, Maria, fosse ajudá-la. Contudo, diante do seu pedido, muitas vezes justo aos olhos humanos, Jesus simplesmente disse: "Marta, Marta, tu estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria, tua irmã, escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada." Esta resposta de Jesus deve nos levar a uma profunda reflexão sobre a importância de estarmos na sua presença como algo de grande relevância e prioridade. Se não colocarmos a oração e a meditação diária da Palavra de Deus como prioridade em nossas vidas, muitas outras tarefas diárias tomarão este sublime lugar. Aqui neste relato de Mateus, vemos um desses momentos de oração na vida do nosso Mestre e Senhor. Neste dia, ele levou consigo 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Por que ele não levou os 12? Será que os 12
não queriam ir também? Ou não precisavam deste momento de oração? É óbvio que sim. É óbvio que eles queriam ir e que também precisavam da oração. Este convite e escolha de Jesus em levar apenas 3 dos seus discípulos nos faz refletir, em primeiro lugar, a atenção de Jesus em capacitar e preparar aqueles que seriam os líderes da igreja, pois sobre eles pesava uma responsabilidade maior. Em segundo lugar, esta escolha deve nos levar a refletir que aqueles que estão na liderança da igreja devem ter uma experiência mais profunda com o Senhor e o dono da igreja. Pastores que têm experiências mais profundas e constantes com Jesus têm mais unção e poder para ministrar. Abençoado é o rebanho que tem no seu líder um homem de oração e devocional diário com a palavra de Deus. Líderes assim se tornam celeiros cheios de alimento e de pão. Líderes assim são poços cheios das águas do Espírito Santo. O líder das ovelhas não pode se distrair com outros convites, pois quanto mais vida de oração tivermos, mais teremos o nosso rosto brilhando com a glória de Deus, como aconteceu com Moisés no Monte Sinai. Em terceiro lugar, a experiência do Monte da Transfiguração nos faz ver que Deus deseja nos levar para um outro nível espiritual. Ele deseja nos levar para as águas mais profundas do seu espírito, como levou o profeta Ezequiel. O Deus eterno tem tesouros espirituais para todos os seus filhos e filhas que o buscam em oração. Ele disse isso ao profeta Jeremias: clama-me, e eu te responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias 33, versos 3. Infelizmente, muitos de nós estamos semelhantes a Marta, ocupados em muitos afazeres. Que as orações de Davi façam parte do nosso coração quando disse: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Salmos 42, versos 1 e 2. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, Ele me porá no alto de uma rocha. Salmos 27, versos 4 e 5. E por fim, Davi disse: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Salmos 84, versos 1 a 7. Quanto ao mais, meus irmãos e minhas irmãs, sejamos sempre firmes na oração
e no desejo de estarmos na presença do Deus Todo-Poderoso. Que sejamos sempre constantes na leitura da sua palavra e no devocional diário. Por fim, que sejamos sempre abundantes na prática da oração, da intercessão pelos nossos irmãos e na obra do nosso Deus, pois agindo assim, teremos um grande e maravilhoso galardão na eternidade. Que a graça do Filho, o grande amor do Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.